Atos capítulo 5, versículo 39. Atos capítulo 5, versículo 39 diz assim: Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Mais uma vez, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Meus irmãos, nós temos a igreja que governará com Cristo, a igreja que triunfará com Cristo, né? Que é a igreja triunfante, que é todos os cristãos que morreram, né? Que serão arrebatados, que estaremos com Cristo nas alturas. Mas nós temos a igreja militante, que é também a igreja que vai triunfar com Cristo Jesus, mas é a igreja que está militando na terra, é a igreja que está batalhando, que está lutando neste tempo, nesta época. No tempo de Paulo, Pedro, João, eles eram a igreja militante. Agora é o nosso tempo de ser igreja militante. Então é muito interessante porque de tempos em tempos, de gerações em gerações, a igreja vem militando. Todos nós triunfaremos com Cristo, a palavra de Deus diz. Todos nós ressuscitaremos e triunfaremos com Ele. A igreja, desde os primeiros até agora, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a igreja militante, a igreja escolhida para batalhar de hoje, somos nós. Aqui nós vemos em Atos que tinha a igreja militante daquele tempo. E aqui há alguns ensinamentos na palavra de Deus de como é essa igreja militante, de quais são as características dessa igreja militante, quais são as características que a igreja militante tinha ali em Atos e que nós hoje devemos ter. É muito interessante porque a igreja ela nunca parou. A igreja ela sofreu leões, fogueiras, homens loucos, meus irmãos, tudo quanto é coisa, a igreja sofreu. Perseguição religiosa, perseguição política, perseguição ideológica, fogo, tudo o que você pode imaginar, a igreja sofreu e sofre. Mas a igreja nunca parou. Há mais de 2000 anos, a igreja nunca parou. Os irmãos, aqui neste tempo já tinha sido decretado, a perseguição, e depois você vai ver na história da igreja, você vai ver no ano de 300, 400, 500, você vai vendo como a igreja é tão perseguida, como homens e mais homens declaram o fim da igreja. Há pouco tempo na Índia, decretou-se que não deveria haver nenhum cristão na Índia, que era para fazer uma limpa na Índia. Isso está acontecendo agora. Coreia do Norte não pode ter nenhum cristão, mas o mais interessante é que a igreja não para. Mais de 2000 anos, a igreja não morre. Essa é a igreja militante. Então, cada cristão de sua época faz o seu trabalho como igreja militante. Cada igreja da sua época batalha as batalhas de sua época. A batalha de Pedro, João, Paulo e todos os grandes homens de Deus, ali em Atos, eles batalharam no tempo deles. Depois vieram os pais apostólicos, depois vieram os cristãos que nós tanto admiramos, que entregaram as suas vidas por amor ao evangelho e batalharam durante a sua época. Então, todos esses homens batalharam uma boa batalha em seu tempo, encerraram a carreira, guardaram a fé. Mas agora é o meu tempo e o seu tempo. Agora é o nosso tempo. Pedro, Paulo e João guardaram a fé. Wycliffe, Wesley, John Bunyan, todos esses grandes homens do passado guardaram a fé. Agora é a nossa vez de batalhar. Então eu gostaria que nós possamos meditar na palavra de Deus o que fez com que essa igreja militante ela fosse tão bem sucedida no tempo dela, ali em Atos, e que nós devemos ter, quais são as características que nós também temos que ter, como essa igreja tinha, para que possamos combater o bom combate em nosso tempo,
batalhar, militar a causa do Senhor. Amém? Atos capítulo 5, versículo 25. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Em primeiro lugar, meus irmãos, primeira característica dessa igreja, ela não desiste por nada. Nada faz essa igreja desistir. Se você ver os versículos anteriores dessa parte, dessa perícope, você vai ver que essa igreja, eles foram proibidos de pregar. E como eles continuaram pregando, eles foram presos. Mas foi lá e o Senhor libertou eles daquela cadeia. E quando eles saíram daquela cadeia, o que eles foram fazer? Pregar. E aí, quando aqueles que prenderam eles chegaram, já foram os fofoqueiros lá, né? Os fofoqueiros já falaram: sabe aqueles que vocês prenderam por estar pregando? Sim, sabemos. Eles estão pregando de novo. Me faz lembrar de John Bunyan, 12 anos preso por pregar o evangelho. John Bunyan, o escritor do Peregrino. E disseram assim para ele: Senhor Bunyan, se o senhor disser para nós que vai parar de pregar, nós vamos te pregar essa mensagem, nós vamos te libertar dessa prisão. Ele tinha sua esposa, seus filhos, sua filhinha cega fora da prisão. E ele disse assim: se você me soltar hoje, amanhã eu estarei pregando. Meus irmãos, então isso me mostra que a igreja não desiste de pregar a mensagem. Ela não desiste de cumprir o objetivo que Deus chamou ela para cumprir. Aconteça o que acontecer, eu fico imaginando esses homens: nossa, fomos libertos. Qualquer um pensaria: pronto, vamos fugir agora. Eles só foram para o lado de fora da prisão e continuaram pregando. Porque os homens chegaram naquele lugar e eles estavam lá do lado de fora, pregando o evangelho da mesma maneira. A igreja militante, a igreja de Cristo, ela não desiste por nada. Nada do que nos ameaça. Nada, prisão, fogo, distância um do outro. Nada faz a igreja desistir de cumprir o seu propósito. Meus irmãos, porque Deus Pai teve o seu propósito em tudo isso, e tem o seu propósito, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a parte da evangelização, a parte de anunciar a palavra, a parte, o Espírito que convence, mas a parte de anunciar, de pregar, de anunciar as boas novas do Senhor, ela pertence à igreja. Se a igreja falhar, não tem segundo plano. Nós não podemos falhar como igreja, então nós não podemos desistir. Se, meus irmãos, tivermos uma oportunidade, anunciaremos o evangelho. Se nos prender, anunciaremos. Se nos afastar, daremos um jeito. Se nos tirar do templo, daremos outro jeito. Se cortar nossa internet, daremos outro jeito. Mas a igreja militante, ela não desiste. Ela não desiste de ser igreja só porque não pode estar com os irmãos no templo. Ela não desiste de ser igreja só porque não é impedida ali de ouvir sempre a mensagem. Ela não desiste de ser igreja porque lhe colocam impedimentos. De acordo com a nossa realidade, alguns impedimentos que estão até aqui, mas outros que poderão vir. Nada faz a igreja desistir. Amém? Em segundo lugar, a segunda característica dessa igreja é que ela tem um Senhor. Olha o que diz no versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa igreja tem um Senhor. Essa igreja obedece Jesus Cristo. Essa igreja obedece a palavra de Deus. Meus irmãos, nós seguimos sempre seguindo ainda a instrução da palavra de Deus. Nós obedecemos os nossos governantes, nós nos submetemos aos magistrados. Nós, meus irmãos, caminhamos conforme a palavra do Senhor nos diz. Para obedecermos, honrarmos os nossos líderes, sejam eles bons ou ruins, a palavra de Deus diz. Mas, meus irmãos, quando que a igreja ela coloca em xeque: agora, o que eu faço? Obedeço ou não obedeço os governantes? Somente quando entra em oposição à palavra de Deus. Quando eu preciso escolher ou obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, ou os governantes, eu obedeço a Bíblia.
Mas se está de acordo com a Bíblia e eu posso obedecer, eu devo obedecer sim, também é uma ordenança bíblica. Eu tenho que continuar obedecendo o meu governante, desde que não fira os princípios bíblicos. Aonde nós vemos isso? Nós vemos Daniel obedecendo ali, foi levado cativo, né? Os outros meninos também foram levados cativos, e até então eu obedeço em tudo. Mas, não, agora você não pode orar e você tem que, ou, né, como é o caso de, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias, eles também tinham que se ajoelhar diante daquela estátua, daquele imperador. Mas aí não. Outro Deus eu não posso adorar. E no caso de Daniel, eu não posso deixar de orar. Está contra a palavra de Deus. Então, eu não obedeço os governantes. E claro que eles arcaram com as consequências, mas a igreja militante, ela arca com as consequências, mas ela sabe que ela tem um Senhor. Ela não para de obedecer a esse Senhor. Digam o que quiserem dizer, falem o que quiser falar da igreja. A igreja, ela tem um Senhor. Ela obedece ao Senhor sobre todas as coisas. Vou repetir o que Pedro disse. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É importante obedecer aos homens? Sim. A palavra do Senhor nos instrui. Mas mais importante ainda é obedecer a Deus. É como quando você pede alguma coisa lá para sua mãe e ela vai falar com seu pai. E você fala com seu pai fala não. Aí você vai lá para sua mãe: mãe, posso ou não posso? O que seu pai falou? O pai falou não. Então, se é não, é não. Nossos governantes podem falar alguma coisa para nós, mas o nosso pai disse não, ou sim. Então não importa o que os governantes disserem. Se o nosso pai disse sim, é sim. Se disse não, é não. Ah, mas vamos sofrer as consequências. Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a igreja militante. É a igreja que não desiste e é a igreja que obedece ao Senhor acima de todas as coisas. Amém? Ela não para. Terceira característica dessa igreja, e a consequência vem, olha o que diz no versículo 33. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. A consequência vem. E a terceira característica dessa igreja está no versículo 39, que diz assim: mas se vem de Deus, não vou ler desde o 38, diz assim: neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Meus irmãos, havia um grupo de homens que se reuniam, homens, mulheres, discípulos, que se reuniam, que eram chamadas da Igreja de Cristo. Igreja nada mais é do que uma reunião de pessoas. Mas eles eram chamados da reunião de Cristo, de Jesus, a Igreja de Cristo. E falaram assim: vamos destruí-los. E Gamaliel, um homem chamado Gamaliel, que diz ali na palavra do Senhor, ele diz o seguinte: olha, outros homens se reuniram, levantaram até 400 pessoas. Só que quando o líder deles morreu, eles se dispersaram. Só que esses aí pode ser que não seja assim. O líder deles morreu e eles só estão aumentando, no caso, na realidade. Então tomem cuidado. Tomem cuidado, porque se essa obra... Mas fiquem tranquilos, que se essa obra for de homens, ela vai parar. Se for de Deus, nada pode com ela. Ele disse isso há mais de 2000 anos. Ele disse: se for de homens, vai acabar. Se passou 5, 10, 15, 20, 30, 100, 500, 1000, 2000 anos. E essa obra não acabou. Essa obra não parou. Ou seja, Gamaliel estava certo. Se ela for de Deus, nada vai poder contra ela. Se for de homens, vai acabar. Meus irmãos, a terceira característica aqui é que ela é indestrutível.
A igreja militante, ela é indestrutível, ela é um exército invencível. Nada vence essa igreja. Nada vence essa igreja. Podem, meus irmãos, achar que venceram a igreja porque queimaram o templo, como está acontecendo em alguns lugares. Podem achar que venceram a igreja porque ganharam uma causa na justiça. Podem achar que venceram a igreja porque fecharam os templos. Podem achar que venceram a igreja porque muitos cristãos desviaram. Mas a igreja verdadeira, a igreja militante, ela é indestrutível. Nada pode contra ela. Porque é uma obra de Deus. Olha o que Gamaliel diz. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. Se nós, igreja militante, eu acredito que o coração de muitos de nós tem estado aflito nesses dias. Mas uma coisa o Espírito Santo ele quer nos dizer hoje. A igreja ela não vai ser destruída. A igreja não vai ser destruída. Ela não pode ser destruída. Nunca ela foi destruída. E nunca ela será destruída. Porque ela só vai parar de militar quando ela triunfar com Cristo nas alturas. Ela não é destruída. Então nós não precisamos estar aflitos. O Espírito Santo está nos dizendo, não fiquem aflitos, porque a igreja não será destruída. O máximo que vai acontecer é a igreja ser purificada, é a igreja ser peneirada, é a igreja passar pelo fogo, passar pela prova. Mas os remanescentes, que é a igreja militante do Senhor, eles permanecem. Essa igreja, essa obra é de Deus. Então ela não pode ser destruída, ela é indestrutível. E a quarta característica dessa igreja é que ela sabe quem luta por ela. No mesmo versículo diz assim, versículo 39, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e corre o risco de estar lutando contra Deus. Se essa obra é de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos fracos. Podemos até bater no peito e dizer, eu vou lutar pela igreja até o fim, eu vou batalhar até o fim. E claro que nós precisamos nos posicionar, e eu digo mais pela minha classe também como líderes, como pastores, nós precisamos lutar até o fim pela igreja. Mas fato é que nós somos ovelhas. Fato é que todos nós, pastores, membros, líderes, todos somos ovelhas. Todos somos frágeis. Todos temos forças limitadas. Mas não é nós que lutamos pela igreja. É Cristo Jesus, o nosso bom pastor. É Ele que pastoreia a igreja. Então é Ele que luta. Ele é o noivo que protege a noiva. Ele é o pastor que protege as ovelhas. Podem lutar, podemos perder, podemos ganhar, podemos vencer batalhas, perder batalhas, mas a igreja militante, ela não é destruída porque ela sabe quem luta por ela. Embora utilizem, como em vários lugares tem a perseguição política, ela é assim, em vários lugares temos visto isso, podem levantar falsos testemunhos contra homens de Deus, contra igrejas, podem difamar, podem colocar lá coisas que ridicularizam a cruz ou Cristo, podem tentar destruir a igreja no carnaval, podem fazer o que quiser. Podem até sujar, de certa forma, o nome da igreja. Mas ela não para. Porque quem luta por ela é o Senhor Deus. E na hora de que ela tiver que vencer, ela vai se levantar. É sempre assim. Ela é massacrada e ela levanta mais forte depois. É sempre assim. Essa igreja, ela sabe que tem um Deus que luta por ela. Estava lendo esses dias e li uma história, esses dias, antes de ontem, estava lendo uma história, que essa mulher, uma história real, por volta do ano 400 ali, depois de Cristo, uma mulher cristã, ela estava grávida, ela estava esperando uma criança, e ela foi perseguida e ela foi presa porque ela não queria negar Jesus. O nome dessa mulher, não me lembro se é Felicidade,
mas eu acredito que é Felicidade o nome dela. E meus irmãos, se não é Felicidade, depois os irmãos eu coloco aí na descrição do vídeo. Mas essa mulher, ela grávida, e ela foi presa, e ela sentindo dores para ganhar a luz, para dar a luz a um filho. Os soldados disseram assim, olha, por que você não nega Jesus? Olha a dor que você está sentindo, quanto mais vai ser a dor da fogueira que nós vamos te queimar. E essa mulher disse assim, hoje, essa dor, a dor de dar a luz é minha. Mas quando eu estiver na fogueira, a dor é de Jesus. E aí ele vai me ajudar a permanecer. Uma coisa é as nossas lutas. Outra coisa é as lutas de Deus. Se nós estamos lutando como igreja militante, podemos sofrer, podemos ser afrontados, podemos ser ridicularizados, podemos até sofrer dores físicas e emocionais. A diferença é que essa dor é de Jesus. Olha o que acontece quando Paulo está, meus irmãos, na estrada de Damasco para perseguir aqueles cristãos. Jesus aborda ele, o que Jesus fala para ele? Saulo, Saulo, o porquê você me persegues? Quem persegue a igreja de Jesus está perseguindo o próprio Jesus. Essa dor é dele, não é nossa. É ele que luta, é ele que dá força. Então a igreja militante, ela sabe quem luta por ela, vem? E em em quarto lugar, está aqui no versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A alegria. Em quarto lugar, a igreja militante é uma igreja alegre. É uma igreja que comemora por estar sendo digno de ser afrontado pelo nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, que alegria nós olharmos e falar, nossa, Paulo, Pedro, João, né, e todos os outros discípulos passaram por isso. Né? Todos aqueles homens de Deus, né, John Hus, John Wycliffe, e todos aqueles homens foram perseguidos, né, no caso do Hus, morto pelo nome de Jesus. E para nós é tão fácil ser igreja. Mas aí quando nos perseguem, nós ficamos alegres. A igreja militante fica alegre porque eu estou no caminho certo. Eu estou sendo igual a esses homens. Eu estou sendo que nem Cristo Jesus, que foi cuspido, maltratado, humilhado por amor. Amém? Então essa igreja, ela é alegre. Em último lugar, olha o que diz no versículo 42, do capítulo 5 de Atos. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Em último lugar, a igreja não para. A igreja não para. O templo fecha, mas a igreja não para. Ela continua se reunindo nas casas. E se fecharem as casas, ela sai para as ruas. Ela sai para qualquer lugar, ela não para. Ela não para. A palavra de Deus diz que esses homens continuaram se reunindo no templo e nas casas, mas não podia se reunir no templo nem nas casas. Mas eles se reuniam, porque a igreja não para. Hoje a igreja está parada por amor às vidas, por respeito, né? Obedecendo aos governantes porque entendemos que é pela saúde. Mas se não for pela saúde, a igreja vai voltar, independente de regras ou não. A igreja vai voltar, porque a igreja não para. Enquanto conseguimos nos reunir nas casas, amém. Não precisamos de templo, nos reunimos nas casas, nos reunimos pela internet, não tem problema. Mas o fato é que a igreja não para. Fecha um templo, nos reunimos na internet. Se cortarem a internet, daremos outro jeito. Nem que seja por sinal de fumaça. Meus irmãos, desde que entendamos que é pela saúde, amém, respeitamos todas as regras. Mas nós, meus irmãos, não paramos de nos reunir, porque ainda temos ferramentas. E depois, como eu tenho falado, continuaremos malhando trigo no lagar, continuaremos improvisando, continuaremos dando um jeito. Na quarta-feira passada, no dia dessa mensagem que eu estou pregando hoje, nossa, acabou tudo aqui, porque estamos aprendendo. Mas a igreja não para. Hoje retornamos e a mensagem está sendo pregada de novo.
Nós não paramos. A igreja não para. Amém? Os irmãos, então, a igreja do Senhor, a igreja militante, a igreja desse tempo que foi levantada para batalhar agora, ela não desiste. Ela tem um Senhor. Ela é indestrutível. Ela tem quem lute por ela. Ela é alegre. E ela não para. Essa é a igreja do Senhor. A igreja militante. Amém? Meus irmãos, que você possa guardar no teu coração. Guarde uma coisa no teu coração. Guarde uma coisa no teu coração. Você que está nos assistindo. Gleice, Joyce, aqui Lucas, Josi. Todos nós que estamos aí, aqui nessa sala. Igreja do Senhor. Guarde uma coisa no teu coração. Tenha certeza que você é a igreja militante. A igreja militante não para. A igreja militante não desiste. Ela sabe que tem um Senhor que luta por ela. Ela é alegre. Amém? Que possamos ser a igreja militante. Que daqui a alguns anos, se Cristo Jesus não voltar, se Ele voltar, amém, seremos a igreja triunfante. Mas se Ele não voltar, meus irmãos, que daqui a 50, 60 anos, possam olhar para a história e dizer assim, naquele tempo, teve uma igreja, a igreja militante daquela época, da época daquele tal de coronavírus, Covid-19, naquela época, aquela igreja não parou. Eu lembro que tinha um irmão chamado Gleice, que ele não parou, que ele continuava. Tinha um irmão chamado Ana, que não parou, uma irmã chamada Ana, que ela não parou. Tinha um pastor que teve um filho chamado Quarentina, no meio da quarentena. Mas eles não pararam. Que possam lembrar de nós como a igreja militante. A próxima geração vai colher o que nós plantarmos agora. Se nós plantarmos covardia, eles colherão covardia. Se nós plantarmos fé, vida, oração, se nós plantarmos confiança em Deus, eles vão colher os frutos que nós iremos plantar agora. Amém? Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa, a que persegue